Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e essa que foi muito pedida. Porque o pessoal assiste lá a nossa aula de proteínas e fala, professor, grava uma aula específica sobre enzimas. E aqui está uma aula completinha. Vamos viajar no mundo das enzimas, lembrando, já começamos a aula lembrando que as enzimas são proteínas, mas nem toda proteína é uma enzima, lembre-se disso. Agora te liga, essa é uma informação interessante, você pode anotar na sua prova. Toda enzima é uma proteína, mas você tem que saber que existe exceção para tudo. Na biologia, a única constante é a variável, porque a gente trabalha com compostos biológicos, né, com seres vivos, então sempre tem exceção, ou quase sempre tem exceção para tudo, né? Então a gente sabe que a gente pode chamar que as enzimas sim são proteínas, mas a exceção que eu digo para vocês são as chamadas ribozimas. Até dar uma apagadinha aqui, ribozimas, gurizada, ribo vem do açúcar ribose, e zimas vem da enzima. Então ribozimas são enzimas formadas por RNA. Elas estão atuando lá na síntese de proteínas, lá nos introns e nos exons. Então são parte daqueles introns que cortam parte da molécula do RNA mensageiro para fazer a transformação. Então eles estão atuando lá, essas ribozimas, para a formação de proteínas, tá? Mas essa é a exceção. Portanto, você sabe que aqui a informação sempre é mais avançada, né? Então, se tiver lá na sua prova, você pode colocar: as enzimas são proteínas, mas uma pequena porção delas são ribozimas, que são de RNA. Tranquilo? Mas então, gente, se nós estamos falando que as enzimas são proteínas, horas. É importante que você já tenha assistido a nossa aula de proteínas para você entender tudo sobre o que é a composição das proteínas. Lembra, elas são formadas por aminoácidos, depois elas vão se enredando nelas mesmas e ficam na formação terciária ou quaternária, quando elas estão ativas. Portanto, as enzimas, proteínas, que são as proteínas, elas estão ativas tanto na forma terciária quanto na forma quaternária. Beleza? Isso são informações interessantes, porque na forma secundária e primária elas ainda estão em formação, não estão ativas ainda. Tá? Então, se são proteínas, também são orgânicos. Tu tens que te lembrar, nós estamos dentro de bioquímica. Na bioquímica tem os compostos orgânicos e tem os compostos inorgânicos, ok? Proteínas são orgânicos, né? Consequentemente, as enzimas são orgânicas. Aí tu fala, professor, mas e se for as ribozimas? Bom, RNA é ácido nucleico também é orgânico. Então, todas as enzimas, obviamente, são orgânicas. E isso é uma informação importante, gurizada. Bom, antes de falar dessa informação, olha só, vamos me abrir contigo aqui. Eu fico abaixado aqui uns 3, 4 segundos com dor no joelho, artrose, reumatoide, tudo no joelho ali, esperando você, aluno, dar pausa no vídeo e copiar o quadro, né? Então, você é meu aluno ou minha aluna, quando eu estou abaixado, volta lá no início do vídeo, aqueles 2, 3 segundos que eu fico abaixado, pausa e copia tudo. Depois você presta atenção na aula e faz as anotações extras. Esse é o ideal da aula. Beleza? Então voltando aqui. Isso é muito importante. Você já deve ter copiado aí. Dá-lhe aquela canetada laranja, fluorescente, aquelas canetinhas marca-textos. E marca isso aqui. As enzimas, elas são essa substância muito específica. Por quê? Veja que nós temos o que até então era super aceito e é aceito hoje. Muitos livros didáticos trazem esse termo, mas aqui a gente vai um pouco além. O que a gente chama de chave-fechadura. Elas são específicas, portanto elas são chave-fechadura. O que faz uma chave e uma fechadura? É uma chave para abrir uma porta. Essa mesma chave não abre outras portas. Abre apenas uma. Portanto, a gente pode constatar que elas são muito específicas. Olha só, um substrato, que seria a chave, encaixa numa enzima, que seria a fechadura. E o encaixe é exatamente perfeito. Ok. Só que olha só, isso é verdadeiro. Só que um passo além é você dizer da teoria encaixe induzido. Ah, professor, isso desmerece a especificidade ou chave fechadura? Não. Só quando você trabalha com a teoria encaixe induzido, significa que quando o substrato encaixa na enzima, essa enzima ela pode sofrer pequenas mudanças na sua forma tridimensional. Por isso que fala encaixe induzido. É induzido uma modificação na sua forma. Então, recapitulando.
Elas são muito específicas e, portanto, elas são chave fechadura. Ou seja, uma só age com a outra. Uma enzima, um substrato. São específicos. Essa enzima não vai trabalhar com outros substratos, esse substrato não vai trabalhar com outra enzima. Só que, quando eles se encaixam, pode haver uma indução de forma, uma modificação na sua forma muito leve para que ela se encaixe perfeitamente. Isso é a teoria encaixe induzido. Até então se achava que não modificava, era 100% igual, sabe, encaixe perfeito. Não, hoje a gente sabe que elas podem sim modificar um pouco a sua forma. Tá, isso é uma informação interessante que você pode grifar também, falar sobre a teoria encaixe induzido. Tá, aqui, chave fechadura, você pode chamar também de complexo enzima-substrato. É a mesma coisa, você vai ver nos livros, nas provas, e muda às vezes o termo, mas o conceito é o mesmo. Agora, olha só, eu botei esses dois juntos por quê? Só fazer um levantamento histórico, só não é muito importante essas duas partes para a tua prova, mas só para você entender. Quem é que descobriu as enzimas? Foi o grande, o cara magnífico, muito importante dentro da química, dentro da bioquímica, que foi o Pasteur. Lá no século XIX, ele trabalhando com fermentação, ele descobriu que existiam enzimas. Ele não chamava de enzimas, mas substâncias que aceleravam muito as reações. E aí ele começou a divulgar isso, e foi esse carinha aqui, Wilhelm Kilner, sei lá como se pronuncia isso, em 1878 que ele cunhou, ele nomeou o termo enzimas. Então ele falou, poxa, isso aí, ô seu Pasteur, isso aí que tu descobriu, cara, isso a gente vai chamar de enzimas. E ficou até então. Ok? Só um contexto histórico, quando é que a gente começou a entender como elas funcionavam. Agora, olha só. Pensa comigo, agora fazendo, porque biologia é uma teia de aranha onde tudo está ligado, sabe disso. Então perceba, meu querido, vamos lá, mano, velho, que o nosso corpo produz enzimas. Aí tu fala assim, professor, vamos lá, mas eu podia comer uma enzimazinha, uma coisa assim. Perceba que o teu corpo tem que produzir. Se você comer uma enzima, vou comer enzima. O que teu corpo vai fazer com essa enzima? Vai digerir ela. E você vai absorver os aminoácidos. Então você tem que pensar nesse raciocínio. É por isso. Agora está trabalhando com proteínas, mas esquece um pouco as enzimas. Um tipo de proteína, que é a insulina. Por que uma pessoa que é diabético insulino dependente, não, em vez de comer insulina, por que injeta direto no músculo, na corrente sanguínea? Porque se ele come a proteína, que é a insulina, ela vai ser digerida e tu vai absorver só os aminoácidos. É a mesma coisa com enzima. A gente tem que produzir ela. Grava essa informação. O nosso corpo, portanto, produz. Tá? E aqui outra coisa interessante. E daí tu fala assim, professor, tá, mas onde é que tem enzima no nosso corpo? Tem dentro da célula e fora da célula. No nosso suco digestório, suco pancreático é liberado, no nosso estômago, a gente libera esse suco, esses fluidos corporais, e neles neles estão presentes as enzimas também. Então não é somente dentro da célula, mas sim fora nos fluidos corporais. E aqui sim vamos falar das funções, gurizada. Função. Primeiro, olha só que interessante. Elas são catalisadoras. O que significa dizer que são catalisadoras? Elas diminuem a energia de ativação. O que é diminuir a energia de ativação? Imagine que tem uma reação aqui que tem que acontecer. Sem enzima, essa reação para acontecer vai ter um gasto gigantesco de energia. Com enzima, ela gasta muito pouco. Porque para toda reação acontecer, ou quase toda reação acontecer, é necessário uma energia. É necessário que consuma energia, que esteja disponível energia. E tá difícil. Então vamos lá. Essa energia de ativação é a energia suficiente ou necessária para que essa reação aconteça. Beleza? Então o que é energia de ativação para uma reação? É a energia necessária para que essa reação aconteça. Sem enzima, precisa de muita energia para a reação acontecer. Com enzima, pouquinha coisa, ela já acontece. Por isso que ela diminui a energia de ativação. E por diminuir essa energia de ativação, elas aumentam a velocidade desta reação. Te liga, sem enzima, isso aqui é um exemplo até que professor, isso aí tá viajando, quem é que fez isso aí? Não, mas olha só, tem uma enzima, já vou falar o nome dela que eu tenho anotado aqui, que sem a enzima, para essa determinada reação acontecer, levaria 78 milhões de anos. Não ia acontecer, não. Levaria 78 milhões de anos. Com a enzima, ela leva 25 milissegundos. Professor, tu tá viajando, isso aqui não é verdade. Tem aqui, depois tu pode pesquisar na internet. Eu nem escrevi porque o nome assim, é um palavrão.
Vamos lá, o nome da enzima é orotidina 5-fosfato descarboxilase. Esse é o nome da enzima que transforma a reação que ela faz. E que aconteceu em 78 milhões de anos, ela faz com que aconteça em 25 milissegundos. E olha só o que é interessante, por ser enzimas, isso é uma característica da enzima, ok? Depois que acontece tudo isso aqui, ela é catalisadora, ela permite as reações diminuindo a energia de ativação e aumentando a velocidade, o que acontece? Ela não é consumida. Ah, professor, então uma enzima que atuou aqui, essa enzima fez tudo isso que me explicou, pá! Ela não é desmanchada, não. Ela faz tudo isso e volta para fazer novamente. Então ela não é consumida, ela não é quebrada na reação. Isso é importante você saber também, é um bizu muito, porque tu fala, ah, professor, para ser enzima, o que tem que ser? Tem que obrigatoriamente não ser consumida na reação que ela faz, né, como catalisador. Então o que é catalisador? Ela permite que reações aconteçam porque elas diminuem a energia de ativação e elas aumentam a velocidade dessa mesma reação. Tranquilo? Esse ladinho foi. Agora vamos para cá. Perceba, mano velho, que além dessas funções, te liga que eu coloquei aqui, olha só, eu coloquei essas três funções juntinhas porque elas estão entrelaçadas. Além dessa, claro, os caras não são bobos, eles usam na indústria, tem uso industrial. Por exemplo, para fazer diversos queijos, são utilizados enzimas. O controle de cheiro de alguns alimentos, de alguns processos industriais, você reduz o cheiro utilizando enzimas específicas. Remoção do amargor. Tem algumas coisas que são amargas. Fala, ah, isso é amargo. Não, mas se você utilizar determinadas enzimas, elas quebram, elas tiram essa parte do amargor. Da fermentação, por exemplo, do cacau. Eu tenho aqui uma lista gigantesca que não vale ficar, eu ia listar tudo isso aqui, ia dar muito trabalho. Mas, por exemplo, a que faz o controle do cheiro são nucleases. As que fazem a fabricação de queijos são proteases. E assim tem várias e várias. Você pode procurar, se você quiser, enfim, preencher HD aí com uma informação que não é tão necessária para a prova, sobre ainda mais de um ensino médio, se for da tua faculdade, pode ser até que te cobre, tu vai na internet, coloca aí aplicação industrial das enzimas, você vai ter uma lista gigantesca que você pode tirar. Peguei alguns dos principais exemplos aqui. Então sim, elas não são só importantes na fisiologia, nossa, dos animais, dos seres vivos, mas também são importantes para a indústria, tá ok? E aí alguns exemplos, catalase, lactase, protease, urase. Veja aqui, ó, sempre acaba com ase. Sempre é um exagero, né? Mas na grande maioria dessas enzimas, elas vão acabar. Por exemplo, DNA polimerase, também é uma enzima que eu poderia colocar aqui. Aí lembra lá, o que faz a lactase? Lactase, poxa, ela quebra, né, deu tilt aqui. Ela quebra o... Deu um baita tio. A lactase quebra a lactose. Tranquilo? Lembre-se. A protease são enzimas que fazem a quebra de proteínas, tá? E assim por diante. É bem tranquilinho esses nomes aqui. Aí tu fala, professor, quando é que a gente estuda isso aqui específico? Nas aulas do sistema digestório, sobretudo, a gente vai ver quais são as enzimas que elas atuam em determinado pH, em determinada acidez ou basicidade. Elas vão atuar. Isso aí, a gente faz o link dessas enzimas lá no sistema digestório, onde elas atuam e como elas atuam. E aí vem a pergunta, como as enzimas agem? Claro, gurizada, eu vou te explicar isso aqui, depois a gente vai seguir com outros quadros falando de outros detalhes, mas olha só que interessante. Primeiro aqui, ó, você tem uma enzima. A enzima e um substrato. Essa enzima e esse substrato, o que eles são? Altamente específicos. Ou seja, essa enzima ela vai atuar nesse substrato, porque a forma da enzima encaixa perfeitamente nesse substrato. E por isso que o nome é chave fechadura. Aí tu fala, mas professor, você explicou da teoria encaixe induzido? Sim, porque quando ela se encaixa, ocorre uma pequena modificação no seu formato. O que anteriormente não se sabia e hoje se sabe. O que muda? Continua a chave fechadura? Claro que sim. Só que tu tem que saber que tem essa modificaçãozinha aí. Tranquilo. Então elas se encaixam. Quando encaixa, aqui está acontecendo a reação. Encaixou, o que vai acontecer? Elas vão fazer elas são catalisadoras. Então elas vão permitir essa reação porque diminuirão a energia de ativação para quebrar ela, vão aumentar absurdamente a velocidade da reação. Aí o que vai acontecer? Pá, vai conseguir e você vai ter os produtos. Então, do substrato, depois da reação, a partir da enzima, você tem os produtos. Perceba que aqui são dois produtos.
E a enzima, o que é que acontece com ela? Ela fica disponível novamente para chegar num novo substrato, atuar nele e gerar os produtos. Isso é importante, pessoal. Lembra que eu falei, não é consumida. A enzima ela não é consumida. É diferente de outras reações. Se é enzima, ela tem que depois no finalzinho, opa, acabou minha reação, estou disponível para outra reação. Lembre-se deste conceito. Tranquilo? Então como é que elas acham? Ó, perceba que essa parte da enzima, onde ocorre a ligação do substrato, é chamado de centro ativo. Tá? Aqui nessa região é o centro ativo. É onde encaixa o substrato. Vamos de novo, encaixou o substrato, é formado complexo enzima-substrato, ou a gente pode chamar de chave fechadura, ou ainda teoria encaixe induzido, porque sofreu um pouquinho de modificação. Aqui acontece tudo isso que eu já expliquei para vocês, libera o produto, agora não é mais substrato, é produto, e a enzima continua firme e forte para fazer uma nova reação. Portanto, o centro ativo fica livre e ela disponível para a sequência das suas reações. Agora, olha só, perceba que eu vou apagar esse quadro aqui, vou colocar mais um exemplo sobre isso aqui. Guarda essa informação que daqui a alguns segundos, quando o quadro apagar, vai estar isso aqui, ó. Aumentar a velocidade da reação e diminui a energia de ativação. Guarda essas duas funções aqui, que eu vou colocar um desenho explicando isso e depois a gente segue a aula, mais um quadro a gente finaliza ela, ok? Então fica ligado que o quadro vai mudar. Mano, velho, essa parte aqui é muito importante, porque até então você entendeu o que são as enzimas, a função, como elas funcionam, chave fechadura. Agora, gente, nós temos o que mais cai nas provas de vestibular ou nas provas que nós, professores, elaboramos para os estudantes. Por quê, gente? Porque na prática, como funciona na prática? Se você vai fazer qualquer curso na área da saúde, não importa tanto você saber, sei lá, o conceito bonitinho e tal, isso por uma prova sim, mas na prática você tem que entender isso aqui. Tanto é que eu coloquei algumas perguntas para a gente discorrer aqui, principalmente se você é da área da saúde, porque, gente, o que faz a gente ser profissionais diferenciados é ir atrás de respostas que os outros não vão. A gente sabe a mais. Essa é a ideia. Então, como eu falei para vocês, aqui está. Lembra que eu disse que enzima diminui a velocidade de ativação das reações? Perceba, isso aqui é um exemplo clássico, cai direto nas provas. Imagina que isso aqui em verde é uma montanha. Horas. Aqui você tem uma pedra. Vou até mudar a cor aqui, vai ser uma verde. Tem uma pedra aqui, tá? E tu tem que passar a pedra para o outro lado. Com enzima, diminui muito a energia de ativação, ou seja, essa reação acontece utilizando muito menos energia. Então aqui a gente tem energia. Quanto mais alto, maior a energia a gente está usando. Mais energia a gente está usando. E aqui é o tempo, ao longo do tempo. Então olha só, com enzima, imagine que você carrega essa pedra aqui por baixo, ou seja, gastando quase nada de energia. Tranquilinho, pá, energia de ativação lá embaixo. Agora, se você não usa enzima, olha quanta energia em azul você vai ter que fazer força para levar lá para cima essa desgraça para depois trazer para cá e a reação acontecer. Por isso, gente, lembre-se, enzimas são catalisadoras. Sem as enzimas, a gente não sobreviveria. A vida não teria chegado a essa dinâmica e linda e complexa como é hoje. As enzimas são fundamentais para a vida, então pensem nisso também. Ok? Então, esse gráfico eu gostaria que você memorizasse muito, porque mostra de uma maneira bem didática como é que elas diminuem a energia de ativação. Obviamente, isso acelera a reação. Lembra do exemplo? 70 e tantos milhões de anos sem enzima e com enzima 20 e poucos milissegundos, tá? Grava essa informação que o troço é absurdo mesmo. Agora, isso aqui, gente, vamos lá. O que altera essa atividade da enzima? O que altera a velocidade enzimática, a atividade das enzimas? Tem alguns fatores que a gente tem que levar em discussão. O primeiro é a temperatura. Pessoal, pensem bem. Enzimas são proteínas. Lembra que caiu giz, não tem problema. Lembra que as proteínas, você se aquece muito uma proteína, ela desnatura. Tá? Tanto para cima, quanto tanto aquecendo como esfriando ela demais, ela vai desnaturar. O que é desnaturar? Ela perde a sua forma e, consequentemente, ela perde a sua função. Te liga, proteínas, enzimas estão relacionadas diretamente. A sua função está relacionada diretamente à sua forma.
Se elas mudam a sua forma, porque tu aqueceu demais ela ou esfriou demais ela, ela também perde a função. Então, o primeiro fator que você tem que saber que altera a atividade de uma enzima é a temperatura. Perceba que aqui nós temos 37 graus. Aproximadamente a temperatura do nosso corpo, 36 graus e 6, 36 graus e 7, até 37 e pouquinho está na faixa do que é normal para a nossa temperatura sem estado febril, obviamente. Beleza. Então repara que se as enzimas estão no nosso corpo, elas são, digamos, adaptadas para funcionar bem no nosso corpo. Então elas funcionam bem nessa faixa de temperatura. Repara aqui, ó, a atividade enzimática, a velocidade de reação da enzima está no máximo lá aos 37 graus, um pouco menos, como eu disse para vocês, um pouco mais. Se a nossa temperatura sobe, a gente começa a ter febre, chega aos 39 graus, supondo, o que vai acontecer com a atividade enzimática? Ela vai começar a diminuir. E, consequentemente, pode levar a problemas graves. Tanto é que aqui eu botei duas perguntas. Primeiro, qual é a temperatura do nosso corpo? Tu vai falar, professor, tranquilo, mete lá no sovacão, lá, é 36,6, 36,8, 37. Tá tudo normal, professor, tá funcionando tudo bem. Ok. Agora, tu já te perguntou, quando a gente tem alguma infecção, a nossa temperatura sobe? Isso é chamado de hipertermia, que a gente chama popularmente como febre. Febre é considerado febre acima de 38,8, 38,6, por ali, depende de onde tu mede, né? Agora perceba, por que sobe a temperatura do nosso corpo? Isso quando a gente está estudando em imunologia, a gente percebe que subir a temperatura do nosso corpo é uma defesa inata, a gente já nasce com essa defesa, tu não aprende, é do nosso corpo, a gente nasceu com essa defesa. Bom, se você tem uma bactéria dentro de você, essa bactéria está gostando da tua temperatura ali de 37 graus. Então a defesa do nosso corpo é subir a temperatura para que as enzimas dessa bactéria, as proteínas dessa bactéria, comecem a perder a sua atividade, elas fiquem mais fracas e o nosso corpo trabalhe para destruir mais rapidamente esse agente infeccioso. Então você sobe a temperatura como uma defesa. Tanto é que se você for falar com o seu médico, ele vai falar, não, 38 graus só controla, não tem que tomar remédio, 38 e pouquinho, tá tudo tranquilo. Só que se essa temperatura começar a subir demais, passar dos 39 graus, é um problema inclusive para nós. Porque as nossas enzimas vão começar a trabalhar ruins, mal. As nossas proteínas, as nossas enzimas, por exemplo, elas podem se desnaturar. E ao se desnaturar, pode dar um grande problema para nós, causando inclusive morte. Por isso que a temperatura, ela... fala, professor, 38, não precisa tomar remédio? Não, controla. Começou a subir demais, aí sim você vai tomar o medicamento para diminuir essa temperatura. Porque se aumenta demais, é um problema, a atividade enzimática cai bastante. Converse com o seu médico, fale com ele sobre isso. Inclusive com o farmacêutico, pode conversar com o farmacêutico que entende bastante, até mais do que o médico, de todos os compostos dos medicamentos, né? Você vai entender a função da nossa temperatura. É muito legal isso aqui, é importante, se você for atuar na área da saúde, entender como funciona esse mecanismo. E se você não se lembra, a gente explica isso muito mais detalhado na nossa aula de proteínas. Tranquilo então, qual é a temperatura do nosso corpo e qual é a relação, qual a importância da febre? Pô, controlar agentes infecciosos, mas você tem que se ligar que se sobe demais, vai causar problema para nós também. A mesma coisa se a temperatura diminui, que é hipotermia. Pá, professor, tô com 35 graus e meio. Caraca, velho, tu tá com hipotermia, tu vai morrer. Ou não, né? Tomara que não. Trata lá logo rapidinho. Porque se a temperatura cai demais, as tuas proteínas, as tuas enzimas também diminuem a atividade. Aí tem o pH. pH é potencial hidrogeniônico. Você sabe que o pH vai de 0 a 14. Quanto mais perto de 0, mais ácido é. Quanto mais perto de 14, mais básico é. Tranquilo. Eu vou dar dois exemplos para vocês aqui. A pepsina é uma enzima que atua no nosso estômago quebrando as proteínas. No nosso estômago, o pH é alto. A acidez é altíssima, portanto o pH é baixíssimo. Veja bem, essa enzima, a pepsina, ela tem uma atividade muito boa lá em cima, com pH aproximadamente 2. Perceba que interessante. Enquanto que a tripsina, que atua no nosso intestino delgado, ela lá no nosso intestino delgado o pH é 7,5, 7, né? Já está neutralizado, levemente básico ali. Lá, pessoal,
A tripsina ela vai ter a sua atividade, melhor atividade, mais firme, mais forte, lá no pH 7, 8. Tá? A tripsina que também atua quebrando os restos lá de ligações peptídicas, de proteínas, restos de proteínas. Então perceba, são duas enzimas que estão presentes no nosso corpo, que a gente estuda lá em sistema digestório, e que são fundamentais, né? Que na verdade que são exemplos importantíssimos para a gente entender que a atividade enzimática varia também de acordo com o pH. Se você pegar essa pepsina e jogar num pH lá em cima, ela não vai atuar, ela não funciona. Ela precisa de um pH para ela bom. Isso é uma reflexão importante porque tu fala que as nossas enzimas, embora no nosso corpo tenha uma temperatura constante, o pH do nosso corpo varia ao longo do nosso tubo digestório, por exemplo. Então, elas têm que ter proteínas, na verdade, tem que ter enzimas diferentes que atuam em pHs diferentes, dependendo da região que ela está ali. Beleza? E depois 3 é a concentração enzima-substrato. Pensa comigo, imagina que você tem 100 enzimas. Tá? Ah, pessoal, só 100 não, tu tem... Vamos lá, imagina, tem muito mais, mas imagina que você só tem 100 pepsinas lá no teu estômago. Bah, mas tu tá comendo um monte de carne, um monte de carne. Aí, bom, a atividade enzimática dessas reações que estão acontecendo no teu estômago, ela vai começar a subir, porque está vindo mais substrato, mais substrato, mais substrato, e ela vai, opa, está subindo, a reação está aumentando. Só que chega um ponto que satura, a reação continua constante, fala, não vai conseguir quebrar mais proteínas do que já está quebrado. Por quê? Porque saturou, uma vez que você só tem 100 pepsinas ali. Então não importa se tem 1 bilhão de carnes, de proteínas da carne que tu comeu ali no teu estômago, está saturado. Porque, imagina, forma a fila aí, nós só somos 100, tá bem? Já estamos no máximo aqui, tá? Aí, pô, acabei aqui, a enzima vai lá e pega mais um. Acabou lá, a enzima vai lá e pega mais outro. Mas a velocidade de toda essa reação, ela continua saturada no máximo, porque só tem 100. De repente, vamos lá. O nosso corpo chega lá e produz mais 100 pepsinas. O que vai acontecer? Vai subir um pouco mais e vai saturar num ponto. Entenderam, gente? Isso aqui é importante você entender. Depende da concentração do substrato. Quanto mais substrato tem, muito substrato, tem que ter um limite, porque você tem uma determinada quantidade X de enzimas. Tá? É óbvio, né, pessoal? É óbvio. Aqui foi um exemplo bem esdrúxulo para que a gente consiga entender. O nosso corpo está sempre produzindo essas enzimas. E óbvio, agora você tem 1 bilhão de enzimas pepsina no teu estômago. E tu comeu uma carnezinha e não atingiu, elas não ficaram totalmente ocupadas. Digamos, 500 milhões estão trabalhando, outras 500 milhões estão de boa esperando mais substrato. Então ela não chegou na saturação. Satura quando todas as enzimas para aquela reação já estão saturadas. Lembrando que elas são extremamente específicas. Eu não posso pegar enzimas emprestadas de outra parte do corpo. Tranquilo? E outra coisinha, gente, só para finalizar aqui, não pode deixar de falar que existem inibidores enzimáticos. Gente, inibidores enzimáticos são substâncias que, como já está falando, inibem a ação da enzima. Eles podem ser reversíveis ou irreversíveis. Olha que doido. Os reversíveis são aqueles inibidores que inibem ali, só que depois deixam de inibir e a enzima volta a atuar. Eles podem ser competitiva quando eles competem pelo sítio de ligação com o substrato, ou seja, o inibidor se liga e o substrato não consegue se ligar. Está inibindo. Por quê? Porque são inibidores muito, muito semelhantes ao substrato que essa enzima atua. Então eles ocupam um lugar e o substrato não consegue encaixar ali porque a enzima já está ocupada. É um tipo que depois acabou, a enzima volta a funcionar. E também tem a inibição não competitiva, quando esse inibidor se liga em outra parte da enzima. O sítio continua liberado para chegar o substrato. Só que o inibidor está aqui, e só por esse inibidor estar aqui, ele faz com que a enzima não funcione direito, está inibindo ela. Também é irreversível, porque se ele sai daqui, a enzima volta a funcionar. Tranquilo. Agora tem os inibidores enzimáticos irreversíveis. Cara, tu já deve ter ouvido falar em cianeto. Pá, é um veneno, porque ele se liga nas enzimas, sobretudo lá da nossa respiração celular, e ele atua de tal forma que essa enzima é destruída, ela nunca mais vai voltar, porque tem uma ligação muito forte. E essas ligações muito fortes impedem que esse inibidor saia dali e a enzima se desfaz, a enzima deixa de funcionar e, consequentemente, a pessoa pode morrer.
cianeto, que é altamente tóxico aí para o nosso corpo, tá? É um tipo de inibidor enzimático irreversível. E, gurizada, eu vou ver se eu não me esqueci de nada aqui que eu poderia falar para vocês. Gente, uma aula assim, ó, bem completinha, tá? E falamos de muitas coisas. Lembrando que é importante, gente, vocês assistirem a nossa aula de proteínas, tá? Porque lá a gente explica como se dá essas ligações, o que são as proteínas, que tem lá os aminoácidos, a ligação peptídica, tá? É importante. E claro, gente, na nossa plataforma tem tudo, todo o material, tem, é tudo bonitinho lá, tem a apostila, resumo, simulado. E é isso, gurizada. Quero desejar para todos vocês sucesso na tua vida. Um grande abraço. Não se deixa, gente, não deixa de me procurar aí nas redes sociais, ok? Um grande abraço. Tchau, tchau.